Olá pessoal, meu nome é Alan, sou engenheiro de controle e automação, trabalho com transformação digital e neste vídeo vamos falar sobre User Defined Web Page, uma funcionalidade em alguns CLPs da Siemens, onde você consegue ter páginas da web personalizadas dentro do CLP. É importante ressaltar que isso não substitui uma IHM ou um sistema mais complexo como um SCADA, porém é uma funcionalidade extremamente acessível de forma remota acessar os dados em tempo real do CLP. No caso, acessando os dados do CLP, você está acessando os dados da sua máquina. Então vamos lá. Eu estou com esse site aberto aqui no meu navegador. Vocês podem ver aqui pela URL que ele está no meu computador. Ele não estou acessando o CLP ainda. Porém, a proposta desse vídeo é acessarmos esse site através do CLP, de forma que essas informações, como ciclo efetuado, horas trabalhadas, peças aprovadas e peças reprovadas, estejam sendo atualizadas automaticamente pelo CLP, em tempo real, visualizadas pela página web, e não só visualização, como também possamos interagir, no caso do exemplo, trocando a cor da coluna luminosa da máquina, verde, amarelo e vermelho. Então a ideia, esse site ele é estático, ele não faz nada no momento, ele está no meu computador, mas a ideia é a gente colocar ele para funcionar dentro de um CLP. Neste exemplo, o CLP será um S7500 rodando em simulador. A página da web, eu posso disponibilizar o código para vocês, mas o código está aqui. Deixa eu só minimizar aqui, de forma que vocês consigam enxergar. O código da página está aqui, posso disponibilizar se vocês quiserem testar aí, tanto HTML quanto CSS, para poder deixar esse visual que vocês estão vendo. Então vamos lá, vamos começar pelo Tia Portal. Estou com o Tia Portal aberto, no momento projeto vazio, então vamos começar criando o nosso projeto. Vou chamar aqui de Web Page. E nesse projeto eu vou adicionar um S7500 e começar as configurações da nossa página web. Vou adicionar um device. Como eu comentei, embora não seja uma funcionalidade que não substitui uma IHM ou um sistema supervisório, porque é simples, pode ser muito útil. Vou pegar um CLP, o mais simples da família S7500. É uma funcionalidade que pode ser muito útil caso você já tenha uma máquina ou você esteja montando uma máquina. Se você é um fabricante de máquinas, isso pode agregar valor ao seu cliente, agregar valor na sua máquina porque está entregando mais valor ao cliente. E se você é, por exemplo, da manutenção de uma empresa e você precisa acessar algum dado da máquina, como no exemplo, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, ciclos efetuados, horas trabalhadas. Vamos supor que você tem um plano de manutenção preventiva, onde você faça manutenção baseado em ciclo ou em horas trabalhadas da máquina, ou até mesmo, se você quiser pegar alguma informação de produção para um gestor ou para algum controle operacional. Voltando ao Tia Portal, estou com o meu S7500 ativado, projeto em branco. Vamos começar então ativando o Web Server nele. Então vou nas propriedades, Web Server, e começo ativando o meu Web Server. Ele dá aqui uma nota de segurança. A gente não vai trabalhar com certificado, a gente vai trabalhar só com usuário e senha no momento. Então vamos lá. Ativei meu Web Server. Não vou permitir só HTTPS, vou permitir HTTP também. A ideia é que você rode isso na intranet, tá? Não exponha isso à internet. Existe um caso, se vocês quiserem pesquisar, da usina iraniana que usava Siemens e foi hackeada. Mas enfim, estou devagando, vamos voltar aqui ao vídeo. O que eu fiz aqui? Ativei o servidor web, desativei a função de permitir apenas HTTPS, porque eu entendo que isso vai rodar numa rede interna dentro da empresa, não exposta à internet, ou se exposta de alguma maneira com as portas relacionadas a controle e automação bloqueadas por um firewall. Isso é muito importante. Bom, vamos lá. O que eu fiz então? Ativei o Web Server. Aqui, no usuário e senha, no gerenciamento de usuários, eu vou colocar que eu quero que todo mundo tenha nenhum acesso. Logo, somente usuários específicos tenham acesso. E eu vou criar um usuário aqui chamado View. Vou colocar a senha de View também. E vou dar para esse usuário View a permissão de apenas visualizar a minha página. Então, que permissão eu dei para ele? A permissão de abrir páginas definidas pelo usuário. Porém, ele não pode escrever. Agora eu vou chamar aqui. Deixa eu apagar aqui.
foi sem querer isso. Eu vou criar um novo aqui e vou chamar ele de Writer. Vou colocar o mesmo nome do usuário da senha, para a gente não esquecer. E para ele eu vou dar um pouco mais de permissão. Então, além de poder abrir a página, ele vai poder escrever na página. No nosso caso do exemplo, voltando ao nosso exemplo, esse usuário, deixa eu abrir uma que tem aqui. No caso do nosso exemplo, o viewer, ele vai poder fazer isso aqui. Então, isso aqui poderá ser feito pelo viewer, que é visualizar, certo? Porém, a função de escrita, que no caso é essa aqui, de você poder trocar a cor, isso será apenas o writer. Esses são nomes que eu defini para o usuário, vocês podem colocar qualquer um, certo? Isso aqui é para a gente poder ter algum controle de acesso. Beleza? Vamos passar item a item aqui. Aqui não tem nenhum item, não vou mexer em certificado agora, a gente não vai trabalhar com watch table, então vamos direto para o User Defined Page. Uma coisa antes de entrar nesse assunto, tem aqui essa opção Entry Page. Aqui é a página de entrada, ou seja, quando alguém acessar o IP do servidor por um navegador, o IP do CLP por um navegador, em que página essa pessoa vai cair. Se ela vai cair na página que você definiu ou na página padrão. Recomendo deixar a página padrão, assim você não tem que se preocupar com, por exemplo, o logout dessa pessoa. A pessoa entra na página padrão, ela faz login e logout daquele usuário e senha na página de intro mesmo. E caso a pessoa queira acessar direto ou ter um atalho, pode ter um atalho no computador, mas isso vai facilitar muito a sua vida. Vamos lá. Aqui eu vou selecionar o diretório onde eu criei aquela página. Então, deixa eu pegar aqui, eu vou pular essa parte. Legal, aqui eu estou com o meu diretório. Vou selecionar o diretório onde está esse arquivo aqui. Então, selecionei o diretório onde está o meu arquivo. E, como arquivo padrão, ou melhor, como homepage, eu vou selecionar meu index. Nome da aplicação, eu vou colocar supervisório. E vou gerar os blocos relacionados ao meu web server. Beleza, aqui no hardware era isso que eu precisava configurar. Agora vamos para o bloco main e vamos ligar nosso web server. Além de configurar nas properties do CLP, eu também preciso ligar meu web server aqui. Eu sei que a DB que ele criou foi 300. Vamos só confirmar aqui. Opa, 333. Beleza, DB333. Essa DB333 é padrão. Vamos voltar aqui nas propriedades e vamos ver de onde veio esse 333. Aqui. Essa foi a DB gerada, eu mandei ele gerar as DBs. Sempre que você fizer uma alteração no seu HTML no seu computador, você precisa gerar novamente as DBs e fazer download para o CLP. Outra coisa muito importante que mostra algumas limitações da User Defined Web Page. Você precisa colocar o CLP em stop e run novamente quando você faz uma alteração nela. Então, como eu expliquei, ela é limitada e ela é para propósitos limitados. É muito útil, mas você deve usar ela de forma consciente. Não é uma funcionalidade para substituir um supervisório ou uma IHM. Até porque para você adicionar um botão ou simplesmente mudar uma descrição, você vai precisar colocar seu CLP em stop, e isso quer dizer parar sua máquina. Coisa que numa IHM ou num supervisório você não precisaria. Então vamos lá. Vou definir aqui o meu retorno do bloco. Eu acho que ele é um inteiro. Vou confirmar. Beleza. Aqui está feito então. Agora eu vou fazer download para o CLP e a gente vai testar. Vou selecionar minha interface. Eu precisei cancelar o download para o CLP porque eu acabei de perceber que eu não configurei um IP para ele. Então vamos fazer isso. Vou vir nas propriedades. Vou configurar o IP para ele. Esse IP é o do meu roteador. Então vamos colocar um outro IP aqui. Não vou rotear ele porque não é necessário no momento. Vou adicionar uma subnet, salvar e agora sim eu consigo enviar meu projeto para o CLP. Vamos lá novamente. Bom, vamos lá, já resolvi o problema. Então vou fazer download para o meu CLP. Beleza. Novamente, fazer o download para o CLP agora com o IP configurado.
E agora que eu já resolvi o conflito de IP também, que eu gerei. Beleza. Opa! Botão errado, não era essa a intenção. Vamos online no CLP. Beleza. Tudo certo por aqui. Não está tudo certo. Ele está em stop, mas esse stop eu resolvo agora. Pronto. Tudo certo por aqui? Vamos testar. Vou vir no supervisório e vou colocar o IP do CLP. Legal. Consegui acessar a página web dele. A intro dele. Vou colocar aqui o usuário view, que nós configuramos anteriormente. Aqui ele deu uma mensagem de que essa página não é confiável. Podem ignorar isso. Se você acessar sem o HTTPS, essa página não vai aparecer. Agora, ele deu um probleminha. Beleza, vamos novamente. Isso é normal, tá? Isso é por conta do certificado da página. Como a ideia é rodar em rede interna, isso não é um problema. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu entrei com o usuário, o da logout eu vou fazer novamente, que eu fiz muito rápido. Eu vou entrar aqui com o usuário que eu criei com o view. Não sei se vocês se lembram, mas nós criamos um usuário aqui, ó. User Management. Nós criamos esse usuário view e nós demos permissão apenas de visualização para ele. No momento, como a página não faz nada, os dois usuários terão o mesmo nível de... poderão fazer a mesma coisa, ou seja, não poderão interagir com a página. Legal, aqui estou. Deixa eu dar um F5 aqui para vocês verem. Então eu estou conectado no CLP e essa página está rodando no CLP. Porém, as informações são estáticas. Por que elas são estáticas? Vou abrir o código aqui e a gente vai dar uma olhada. Vamos pegar aqui, por exemplo... os ciclos efetuados. Hoje eu tenho uma informação estática, sem ciclos efetuados. Então, por que a gente não resolve isso? Vamos deixar isso dinâmico, vamos ler isso de uma DB. Agora nós vamos tornar essas informações dinâmicas. Vamos pegar de datablocks e trazer para essa página em HTML, para esse meu web page. Como eu vou fazer isso? Utilizando os comandos AWP Automation Web Page da Siemens. Inicialmente eu declaro as minhas variáveis no HTML. Depois disso, eu adiciono elas no meu código. Vamos ver como fica isso na prática. Então, vou até o meu projeto no TiaPortal. Vou começar criando um bloco novo. Então, vou criar aqui um function block chamado WebPage, em ladder mesmo. E vou aproveitar e vou criar um datablock chamado WebPage_DB. Beleza? Depois, quando eu for chamar esse webpage aqui, ele vai reclamar do nome gerado. Deixa ele gerar um aqui, beleza, tá feito. Ficou um pouquinho confuso, mas não tem problema. Vamos lá. Então eu tenho ciclos efetuados, horas trabalhadas, peças aprovadas e peças reprovadas. Vamos trazer isso para cá. Ciclos efetuados, horas trabalhadas, peças aprovadas e peças reprovadas. Tudo isso eu vou colocar como double inter, porque para a gente ter um número bem grande para trabalhar. Legal, estou com as minhas variáveis declaradas. Então, o nome do datablock WebPage_DB, e esses são os nomes das variáveis, esses são os tipos da variável double int. Vou para a minha webpage, vamos criar aqui uma lógica para nós podermos ter essa informação, né? Então vamos começar por um time_on_delay, criar aqui ele como multi-instance. Vou colocar aqui 1 hora só para a gente poder ter algum tempo passando, para a gente poder visualizar a informação. Vou colocar ele aqui como 1 hora e vou colocar como saída, na verdade o tempo atual dele, eu vou colocar como horas trabalhadas. Agora aqui eu vou usar o pulso do CLP. Eu ativei o pulso do CLP antes de começar a gravar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vim em System Clock Memory e ativei os meus bits de clock e meus bits de sistema como o Always On e o Always Off. Vou voltar aqui. Vamos lá, então vamos usar esses clocks para a gente poder
alterar esses valores, né? Então eu vou colocar aqui um clock de meio hertz. Eu vou colocar um pulso aqui para podemos ver esses valores sendo alterados. Vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de pulse bit. Vai ser do tipo booleano. Vou usar ele aqui no meu pulso. Vou usar o meu clock aqui, não preciso mais dele aqui. Vou colocar um bloquinho aqui para a gente poder somar nos ciclos. Então vou chamar minha web page aqui, ciclos efetuados. Eu vou colocar 3 aqui para a gente ter um número um pouquinho maior e eu vou salvar aqui. Vou fazer o mesmo para as outras 3 variáveis, para as demais 2 na verdade, 2 variáveis. Então aqui vou colocar peças aprovadas, vou colocar um 2 aqui. Peças aprovadas, peças reprovadas, eu vou colocar 1. Assim a gente tem ciclo, peças aprovadas e peças reprovadas de forma que faça um pouco de sentido. Embora isso seja só um exemplo, fica um exemplo mais conciso. Legal! O básico da minha programação eu já fiz dentro do meu CLP. Agora nós precisamos ir até o HTML e adicionar o comandinho. Então vamos lá. Primeiro vamos olhar a sintaxe dele. Vou abrir o manual e vou começar declarando as variáveis. Eu vou copiar isso aqui do manual. Esse código HTML eu posso deixar ele disponível para vocês. Eu vou colocar aqui embaixo desse tag HTML. Eu posso pôr em qualquer lugar, tá, gente? Eu vou deixar ele disponível para vocês no meu site marum.io. Eu vou colocar aqui alguma opção cursos, YouTube, algo assim, e aí eu vou deixar o código disponível aqui, beleza? Então, como eu declaro a minha variável, meu Ctrl+V não está funcionando, como eu declaro a minha variável no HTML? Vou colocar 4 linhas aqui, vou até o meu TIA-Portal e vou copiar exatamente como a minha tag está descrita. Exatamente como a tag está descrita. Uma coisa importante, vocês percebam que aqui no exemplo já tem essas aspas duplas. Essas aspas duplas, elas saem e eu vou colocar a minha tag exatamente como está no TIA-Portal dentro das aspas simples. Então, eu vou fazer isso aqui. Horas trabalhadas, ciclo efetuado, vou apagar minhas aspas. Peças aprovadas, mesma coisa, apaga as aspas duplas. E peças reprovadas, mesma coisa, apago as aspas duplas. Declarei essas variáveis. Então aqui seria o equivalente de uma forma bem esdrúxula ao declarar as variáveis aqui neste campo do TIA-Portal. Então, com as variáveis declaradas, agora nós podemos usar elas no código. Eu vou copiar ela aqui. Para usar elas, muito simples. 2 pontos igual, nome da variável, 2 pontos. Vou fazer isso para as 4, sem a aspa simples. Então eu só quero o conteúdo que está entre as aspas simples. 2 pontos igual. Fazer isso para esse daqui também. E eu acho que eu inverti ali ciclos efetuados e horas trabalhadas, né? A gente já corrigiu isso. Vamos corrigir aqui então? Eu vou copiar esse cara aqui, que deveria estar aqui. E esse cara aqui deveria estar aqui. Ciclos efetuados. Eu vou ter esse valor e eu quero colocar aqui bom, não vou colocar a unidade de medida assim, tá bom. A gente poderia dividir horas, minutos, segundo, mas aí eu teria que saber quando eu estou falando de horas, quando eu estou falando de minutos. Isso vai ficar claro para vocês daqui a pouquinho. Horas trabalhadas, peças aprovadas e peças reprovadas. Beleza? Meu código está pronto. Vou voltar até o TIA-Portal. Vou gerar novamente os blocos. Então, propriedades. Vou vir aqui no meu User Defined Page, gerar os blocos, porque eu fiz alterações no HTML. Aqui vem a parte negativa que eu comentei com vocês. Fiz alterações. Ele deu alguma coisa aqui, vamos dar uma olhada. Opa, alguma coisa faltando. Faltou aqui antes, deixa eu colocar um always on aqui. Opa. Deixa eu colocar um always on aqui, pronto. Agora ele vai funcionar. Como eu comentei com vocês, agora vem a parte negativa. Eu preciso parar o meu CLP. Parei o meu CLP, startei o meu CLP novamente. Pronto.
Existe outra forma de eu fazer isso, mas não vem ao caso. Vamos trabalhar assim. Vou dar um F5 na minha página, ele vai pedir para mim fazer login novamente. Não pediu, não tem problema. Então eu tenho aqui 18 ciclos efetuados, 11.000 alguma coisa trabalhadas. Aqui a gente pode trabalhar esse valor, a gente pode deixar horas, minutos, segundos, dias, mês. Peças aprovadas 12, peças reprovadas 6. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou minimizar aqui. Vou abrir meu datablock, vou monitorar ele e vamos ver se a gente consegue colocar um do lado do outro para nós vermos isso em funcionamento, ok? Não é isso aqui. Aqui. Vou atualizar. 81 ciclos efetuados, 84, 87. A cada 2 segundos ele está dando um ciclo para mim. Horas trabalhadas. As horas trabalhadas estão em milissegundos, ou seja, 59.000 milissegundos, o que equivale a 59 segundos. Dá pra gente trabalhar isso? Dá sim. Vamos alterar aqui um pouquinho então. Vamos colocar aqui um time, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Vamos fazer o download. Ele vai reiniciar o meu bloco. Beleza. Aqui eu já deixei um pouquinho mais estruturado. Então eu já tenho aqui 1 minuto, 33 segundos e 800 e alguns milissegundos. Com essa informação, agora eu conseguiria, por exemplo, colocar um código bem simples em JavaScript que vai quebrar isso e vai colocar de uma forma que fique mais legível visualmente, de uma forma mais agradável visualmente, com uma experiência do usuário melhor. Mas de forma geral, acredito que aqui 2 minutos e 864 milissegundos, 54 ciclos efetuados, 36 peças aprovadas, 18 peças reprovadas. Legal, deixa eu ver aqui, o vídeo já está ficando bem longo, então eu vou deixar a parte de escrita para a próxima aula, até porque eu tive uma ideia nova na parte de escrita. Eu pensei em nós modificarmos isso aqui, então não trabalharmos mais com aqui escrito verde, ao invés disso, nós trabalharmos de uma forma que aqui apareça verde quando for verde, aqui fique verde, aqui amarelo, aqui vermelho. Então, uma forma que fique mais agradável visualmente para fazer a alteração dessa cor. E aqui eu pensei em a gente usar um pouquinho de JavaScript também, porque eu vou ter 3 booleanos e baseado nesses 3 booleanos eu vou colocar a cor. Então eu vou precisar fazer uma conversãozinha aí. Bom, desse vídeo é isso. Na parte 2 a gente vem com a escrita também e traz um pouquinho de JavaScript. Se vocês acharem interessante, na parte 2 a gente pode melhorar também esse visual aqui, para deixar de uma forma mais agradável. Vou dar um último refresh aqui para a gente ver isso funcionando. 3 minutos e 18 segundos trabalhando, todos os dados estão aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver alguma coisa, deixa nos comentários, eu posso fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4. Como eu disse novamente, vou repetir o que eu disse no começo do vídeo. Essa funcionalidade não substitui uma IHM, não substitui um SCADA, não substitui um ICC, não substitui qualquer SCADA que você tenha em mente. É uma funcionalidade bem simples, para dados simples, como eu estou demonstrando aqui para vocês. Principalmente pelas limitações que ela tem. Então, assim, para coisas, por exemplo, eu preciso saber quantos ciclos a máquina efetuou para poder planejar a troca de um filtro. Só que é só isso que eu preciso, só para essa máquina. Eu não vou gastar centenas de milhares de reais, dezenas de milhares de reais em um sistema supervisório só para mim ter essa informação. Eu posso fazer isso. Ou eu tenho uma IHM, mas a minha IHM é só para o operador e eu preciso que o pessoal do escritório, o pessoal administrativo, o pessoal do suporte tenha alguns dados básicos da máquina. Eu posso utilizar essa forma. Então, recomendo a utilização para coisas simples, para tarefas simples e principalmente onde o investimento em um sistema SCADA não se paga. Isso olhando para dentro da indústria. Se você é um fabricante de máquinas, aí muda um pouco, porque aí você pode agregar muito ao seu cliente você fornecendo uma página sem um grande custo adicional. Você vai ter um custo de programação, um custo de mão de obra, mas se você já está com 1.200 ou 1.500 rodando na sua máquina,
sem um custo adicional de investimento, você consegue entregar um pouco mais de valor para o seu cliente, você consegue demonstrar para ele que ele consegue ver quantas peças a máquina fez e etc. Pelo celular, por exemplo, deixa eu colocar aqui na versão mobile para vocês darem uma olhada. Você consegue passar para o seu cliente que ele consegue fazer isso até mesmo pelo celular. Opa! Então é uma coisa bem interessante. Aqui consegui. iPhone SE. Você consegue passar essa informação para eles, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.